Olá, internautas do AC 24 Horas, eu sou Luciano Tavares e estou aqui ao lado da psicóloga Caroline Brilhante. Esta semana foi uma semana de notícias de tragédias. Anteontem, a estudante Bruna Borges, que cursava Ciências Sociais na Universidade Federal do Acre, cometeu um suicídio e transmitiu tudo ao vivo pelo Instagram. 2 dias depois, hoje, os pais de Bruna, o subtenente Márcio Brito e também a sua mãe Claudinete, cometeu também suicídio. Ambos cometeram suicídio na Rua Dom Bosco, aqui no bairro do Bosque. É um assunto difícil de lidar, infelizmente, coisas que acontecem e é o assunto do momento nas redes sociais. A gente vai abordar esse tema agora, mas com uma especialista no assunto, e Caroline, é de fato um tema melindroso, não é? de lidar, de comentar, não é? Exatamente, é isso mesmo. Com relação ao que aconteceu, né, aos fatos, imagina-se que tenha ocorrido só pelo fato de ter acontecido alguma depressão, ela teve alguma coisa do tipo, mas é importante ter um alerta e que as pessoas fiquem em alerta com relação a que não é só a depressão que causa isso, tá? Que leva ao suicídio, mas o transtorno bipolar também, o uso de drogas, esquizofrenia, tá? Outros problemas, outros distúrbios psicológicos podem acabar levando ao problema a cometer o suicídio. E você tem particularmente atendido muita gente parece-me que há um aumento, não é, da quantidade de pessoas com depressão, com outros males que aliás, vale salientar, suicídios não são cometidos só por pessoas que têm depressão, que estão com depressão. Existem outros males também, uma gama de males aí, não é? Isso, né? Todos esses que eu citei, né? Esquizofrenia, transtorno bipolar, uso de drogas, todos eles também podem acarretar e podem levar ao suicídio, né? E não só isso, mas tem realmente aumentado muito. Eu tenho recebido muitas pessoas com esse problema. Em alguns casos eu tenho conseguido reverter, graças a Deus, ainda bem que deu certo isso. Mas quando nós começamos a perceber que aquela pessoa, né, que as pessoas elas têm uma dificuldade com a modernidade, nós estamos vivendo muito mecanicamente, as pessoas elas não estão levando em consideração a modernidade da forma positiva, né, estão ficando muito mecanicamente, não tem contatos sociais, não tem uma vida social plausível, positiva, e tudo isso tem acarretado mais os problemas, tem piorado mais a situação. Tem um sociólogo que é filósofo também, que aliás morreu faz uns 6 meses, o nome dele é Zygmunt Bauman, ele é polonês, muito conhecido no mundo todo, e ele falava sobre o mundo líquido. O que é o mundo líquido? O mundo líquido é o mundo em que as pessoas perderam mais esse contato físico e acabaram por tornar as relações rápidas, coisas rápidas. As redes sociais, por exemplo, são isso. E ele cita o seguinte exemplo. Tempos atrás, no mundo dos anos 80, 90, 70, enfim, quando você ia desfazer uma amizade, por exemplo, até para você desfazer essa amizade, você tinha que ter contato físico com a pessoa. Hoje não. Você resume isso apertando um botão na rede social. Isso fez amizade e acabou. As pessoas têm perdido mesmo esse contato. Isso é ruim? Até que ponto isso tem sido prejudicial? Tem perdido a sensibilidade, porque como você mesmo falou, acaba se tornando muito fácil, né? Tudo muita pronta entrega, tudo muito rápido, tudo muito automático. Então os contatos sociais também se tornaram automáticos. Tem aqui pergunta já, tem uma senhora perguntando aqui, uma internauta nossa, que na verdade a gente passou aqui, ela pergunta sobre as redes sociais, se tem contribuído com isso. Muito, né? As redes sociais, elas vêm como uma grande influência, uma grande contribuição. Existem sites, vejam bem, existem blogs, existem grupos de WhatsApp, de tudo que você imaginar na rede social, em que os adolescentes, principalmente, estão se unindo, se juntando e comentando e falando a respeito do suicídio. Não para tratamento, mas para chegar a criar a coragem de fazer isso.
Tá? Então, assim, às vezes a gente imagina que o adolescente, principalmente, simplesmente estão no contato ali de internet, que não tem nada demais, mas, na verdade, eles estão ali tramando alguma forma de como fazer isso. Inclusive, tem alguns sites que falam como cometer esse suicídio sem sentir dor. Né? Então, aquelas pessoas elas vão criando coragens umas nas outras, elas vão comentando umas com as outras, e ali naqueles grupos elas vão se fortalecendo para cometer, para chegar nesse ponto. Isso né, não são em todos os casos, tá? Algumas pessoas acabam cometendo suicídio por outros motivos, por outras razões, mas é um alerta porque esses grupos eles existem e eles estão influenciando muito. A rede social está muito aberta a isso. A Rosângela Salazar está dizendo aqui uma coisa interessante, olha só. Gente, depressão não é frescura, é uma doença muito séria. Tem gente que chega a dizer, falar uma coisa assim, uma coisa absurda dessa de que depressão é uma frescura. Muito pelo contrário, é uma doença seríssima, não é? Olha, quando você é atropelado, né, quando acontece algum acidente ou alguma coisa com você e você tem uma fratura exposta, né, e você vê que aquela pessoa está com a ferida aberta, você está vendo que está doendo. Você vê que dói. Mas quem passa por um transtorno, por um problema psicológico, só ela sabe realmente o que está se passando por ela. Tá? Agora, como mensurar essa dor? Como tentar entender e como tentar ver que isso não é frescura? Existem sim fatos e situações em que as pessoas elas se vitimizam mais do que a maioria, né? Digamos assim. Cada pessoa vai ter uma forma completamente diferente de lidar com o seu problema. Mas outras nem tanto, outras até tentam ser fortes, outras tentam buscar outros mecanismos, outros meios, outros tentam não falar nada pra ninguém. E aí quando pensa que não, aquela pessoa comete suicídio, entendeu? Então é importante que as pessoas também levem em consideração que quando a dor daquela pessoa, né, que é tida como frescura, na verdade só ela mesma sabe o que ela está passando e o que de fato está fazendo ela levar a isso. Outro ponto que eu quero também deixar claro para quem pensar e quem imaginar que seja frescura, é que existem fatores genéticos, tá? Isso é importante, hein? Fatores genéticos. Esses né? Fatores genéticos, você pode nascer com a predisposição genética para depressão, para transtorno bipolar, para síndrome do pânico. Você pode ter predisposição genética para várias outras coisas. Que nisso você pode desencadear como? Você pode desencadear com um problema, com o uso de drogas, você pode desencadear esse problema, você pode desencadear com o ambiente, os fatores por onde você anda, com quem você convive, a subjetividade pode trazer isso, tá? Dependendo de como você é. E aí, então, isso pode trazer o problema até chegar ao ponto de cometer o suicídio, tá? Então, esses fatores genéticos que eu comentei, isso daí tem que ser levado em consideração com um neurologista, com um psiquiatra. As pessoas precisam fazer esse check-up, mas só fazem esse check-up quando já está no último da situação, quando já não aguenta mais, quando a família já percebeu que não há mais saída, né? Então, nas últimas circunstâncias é que a pessoa vai pensar em ver se de repente ela não tem alguma espécie de predisposição genética para isso. Tá? E outra, quando você tem a predisposição genética para ter algum tipo de transtorno, você não vai ver os sintomas tão claramente. Tá? É importante que você note isso com o tempo, porque nem sempre você vai notar tão claramente. Vai parecer que é um traço da sua personalidade. As pessoas vão pensar, fulano é assim mesmo, rotula, né? Ele sempre foi assim, ele sempre foi assado, mas não foi levado em consideração o porquê que aquela pessoa chegou naquele ponto. Tá? Às vezes você pode encontrar uma pessoa triste, deprimida, sem motivos, entre aspas, tá? Sem motivos. A gente pode ver, a pessoa ela tem uma boa família, tem uma boa convivência, pode ter um bom emprego, ela pode ter um bom tudo, mas ela ainda apresenta depressão, por quê? Pode ser um fator genético hereditário, tá? Como que aconteceu no caso com essa moça, a família dela talvez também tivessem fatores genéticos hereditários ali, que desencadearam. Daí toda a tragédia. Daí toda a tragédia ali que eu falei. Aí de onde vem isso? Vem a fragilidade, a vulnerabilidade, tanto psicológica quanto de questões de fatores herdadas hereditariamente. Tá? Aí como tratar uma coisa e como tratar a outra. Quando se trata de um problema de rotina, por exemplo, você trabalha a rotina daquela pessoa, você trabalha para que ela possa ter uma vida mais sociável, para ela ter uma vida mais saudável, que às vezes a gente não tem, a gente se esquece muito,
na vida, vive muito mecanicamente, acorda, trabalha e dorme, e aí chega um ponto que você começa a ver que a sua vida não está feliz, porque ela não tem qualidade. Você não trabalha para que a sua vida tenha qualidade. Né? E aí esses são os fatores ambientais. Os fatores genéticos são esses que vão ser tratados com o médico, com medicação. Tá? Quando é fator muito enraizado na questão por uma deficiência de neurotransmissores responsável pela sensação de bem-estar, você precisa, às vezes, tomar essa medicação pro resto da vida. Porque é como se você estivesse controlando, por exemplo, a diabetes. A diabetes você precisa controlar ela com medicação, tá? A depressão, quando ela é crônica, você precisa controlar ela com a medicação. E aí você tem que dar a chance para o médico conhecer seu organismo, você tem que dar a chance para que você possa tomar essa medicação. Tem medicação que demora até 3 meses para fazer o efeito desejado, demora muito tempo para começar a fazer o efeito, e a pessoa, se dependendo do nível de ansiedade que você tenha, vai demorar mais ainda para você poder voltar à condição esperada, porque aí você vai acabar não fazendo com que a medicação tenha o efeito esperado, porque a ansiedade ela atrapalha o tratamento. Tá? Isso tanto o tratamento medicamentoso quanto o tratamento psicológico. Tá? Eu estou dando importância aqui porque não é uma equipe, é importante que as pessoas elas levem em consideração o fisiológico também. Para cada emoção que você sente, cada emoção, tristeza, alegria, felicidade, dor, todos os sintomas psicológicos, todos os sentimentos são explicados cientificamente. Tem uma substância química responsável por cada uma delas no seu cérebro. Se você não está feliz, se você está triste, se você está muito para baixo, se isso é crônico ou recorrente, deve ser avaliado. Porque se for recorrente, né, trata-se de uma forma, de uma condição, de fatores ambientais, de fatores eventuais. Mas quando se trata de fatores crônicos, muito provavelmente são fatores genéticos, que isso tem que ser levado mais em consideração, tem que ir mais a fundo para ver do que se trata. Né? E aí é quando as pessoas elas não dão a devida importância, e é muito mais fácil a gente chamar de frescura do que levar em consideração o lado científico da análise do que é uma pessoa. Aliás, que durante muito suicídio. tempo foi tratado como isso, né? Como frescura, durante muito tempo. Sim, né? Como todos os problemas antigos também, antigamente as pessoas tratavam a loucura, né? E entre outros problemas psicológicos, tudo era loucura, né? Tudo era levado ao extremo. Então, não precisa mais viver como antigamente, sabe? Imaginando que as coisas elas não possam ter solução ou que não exista uma explicação para isso. Tá? O que tudo não seja palpável, existe sim uma explicação, existe uma forma de você avaliar. Se tiver alguém na família de vocês que tem alguns sintomas ou que algo não parece ocorrer bem, procurem ajuda específica de um psicólogo habilitado que possa trazer essa compreensão dessa análise melhor para você. A Fran Silva está perguntando ali, ó, Caroline, quando estou me sentindo sozinha, isso é começo de uma depressão? Se você está perguntando se é o começo de uma depressão, é porque esse sozinho, para você, ele já não parece ser algo comum, certo? Se você sente que você querer se isolar, esse é um dos fatores, inclusive, até, que é importante a gente comentar. Esse é um dos fatores um dos sintomas que você detecta quando a pessoa está já entrando numa depressão ou ela está sentindo já a vontade de fazer o pior, tá? É o isolamento. Você se isola. Quando você se isola, esse isolar ele não é só fisicamente, tá? Às vezes você se isola de uma forma de retrair, realmente, você se isola, você não fala mais com ninguém, você não quer mais entrar em contato com ninguém, mas você também pode acabar sendo agressivo. Você pode acabar também se isolando, mas também retraindo as pessoas, repelindo as pessoas de você. Entendeu? Não quero ficar perto de ninguém, não quero contato com ninguém, não gosto de seres humanos, né? Não gosto de contatos sociais, não gosto de contato com pessoas. Você pode se isolar fisicamente, mas você pode também se isolar de uma forma agressiva, de criar uma certa raiva de certas pessoas, de ser agressiva com elas e de repente aquela pessoa não querer ficar perto de você. Então vão ter vários sintomas aí relacionados ao isolamento, né? Mas respondendo à moça que perguntou,
Se você está se sentindo já que está se isolando muito, ao ponto de fazer mal para você, ao ponto de... Porque é importante que você tenha um momento seu próprio, tá? Meditar, passar um tempo sozinha, até isso não tem problema nenhum, não. É normal, né? A pessoa querer ter um tempo para ela. Mas ficar muito tempo sozinha, você sentir que isso não é algo bom, ou não é algo produtivo, você não se sente bem assim, então alguma coisa realmente pode estar acontecendo. Né? Então, os fatores da depressão, nem sempre eles vão te avisar que você está com depressão. Às vezes a gente só percebe que está com essa depressão quando já está num quadro já mais elevado. O Maurílio Silva está chamando a atenção para uma coisa bem interessante, doutora. O Estado, através da área de saúde, deveria implementar políticas de orientação às famílias como prevenção. De fato, Estado, município, enfim, o Estado tem esse dever, não é? Esse dever constitucional, inclusive, né? De dar assistência. Sim, né? Você vê que quando você proporciona essa atenção a mais, né? Você não vê esse tipo de cuidado, você não vê as pessoas comentando, dando essa devida importância. A gente comenta, por exemplo, olha, infelizmente, tá? Eu não estou feliz de estar fazendo essa live. Infelizmente, a gente está tocando nesse assunto porque aconteceu o pior. E tem acontecido, né? Tem acontecido cada vez mais, né? Mas o ideal seria que não fosse preciso isso. O ideal seria que as pessoas tivessem essa conscientização e que o próprio governo também tivesse essa conscientização de levar a sério, sabe? De entender que realmente não é algo tão comum, tão banalizado, tão banal de se acontecer. Cada vez mais acontece, aumenta cada vez mais o transtorno. Né? Pra você ter ideia, a depressão é um dos maiores problemas que tem hoje em dia. Né? Já supera a dor nas costas só. Segundo a Organização Mundial de Saúde, aí, a gente encontra o ranking da depressão no ranking muito alto. Tá? Tem uma outra pergunta aqui. Tem algumas perguntas aqui do João Vitor Moura, que as relações de convivência podem contribuir, deixa eu ver aqui, podem contribuir para o desenvolvimento da depressão. Como é as relações de convivência podem contribuir para o desenvolvimento da depressão? Então, aí são os fatores ambientais. Aquela coisa do meio, não é? Sim, o meio, onde você vive. Se de repente aquela pessoa ela mora num ambiente hostilizado, né? Num ambiente que a mãe sofre violência, que ele está sempre ali num ambiente reprimido de uma forma que ele não possa expressar a liberdade dele de afeto, tá? Isso pode fazer com que ele se torne cada vez mais limitado psicologicamente. Então isso pode começar a afetar a autoestima, isso pode começar a afetar a forma dele de se ver, né? de encarar a vida, de achar que ele não é capaz. E basta isso para começar a se diminuir e a começar a achar que o problema está nele. Tem outros comentários aqui. O convívio com pessoas difíceis também ajuda muito na tristeza. Pessoas de difícil convivência, né? Isso. É possível também isso? É a questão do ambiente, né? O problema é essa questão do convívio com pessoas de difícil convivência. Ah, sim, nossa. Então, quando você convive com pessoas... É o ambiente, né? Quando você vive com pessoas num ambiente assim, o lado bom, né, de você falar que você ajuda muito essas pessoas, é que isso também fortalece você. Tá? Quando você está ajudando aquela pessoa ali, você está ajudando, mas você sabe que você também está se fortalecendo, você também é uma troca. Tá? É importante que as pessoas elas tenham esse cuidado, né, de saber como lidar com as pessoas, de saber como ajudar. Nem todo mundo tem essa facilidade, essa boa vontade de fazer isso. Muitas pessoas aqui, algumas pessoas parabenizando. A Diana Lopes está perguntando, uma pessoa pode estar com depressão e não demonstrar isso? Olha que pergunta interessante. Pode sim, Diana. Pode demonstrar, pode não demonstrar, tá? Por quê? Como eu falei para você, às vezes nem sempre a depressão é só para pessoas que estão visivelmente fragilizadas. Às vezes aquela pessoa está por dentro fragilizada, mas ela não quer demonstrar isso. Ela não quer demonstrar, ela quer demonstrar que é forte, ela quer encarar o problema dela sozinha, ela engole o problema dela sozinha, ela faz de tudo para não transparecer aquele problema. Então, quando vai se ver é porque realmente já extrapolou. Às vezes até é camuflado esse sintoma porque ela trata isso, às vezes brinca também,
tá? Não é só a depressão também daquela pessoa que se retrai, que se isola também, dos sintomas que eu citei agora anteriormente, mas também quando a pessoa ela acha que ela precisa se mostrar forte para os outros, justamente porque socialmente já é rotulado como uma pessoa que tem frescura. Ah, isso é frescura, então às vezes nem ela mesma aceita o problema dela, nem ela mesma aceita que ela está com uma condição que precisa de uma atenção, mas ela tem que demonstrar que é forte, que não precisa de ajuda, porque ela está tendo os problemas dela sozinha, e não vai ser agora que ela vai procurar um psicólogo ou vai procurar a ajuda de alguém. Isso acaba dificultando muito o tratamento. A gente vai fazer mais uma pergunta de um internauta, a doutora Carolina, aqui, Okay. Aí vamos encerrar a live, que foi muito proveitosa, diga-se de passagem, mas o Everton Campos está fazendo outra pergunta bem interessante, sobre os acontecimentos do passado, se esses acontecimentos devem ser levados em consideração para um possível quadro de depressão. Os acontecimentos passados que você fala da infância, seria isso? O que seriam esses acontecimentos passados? É provável, acho que sim, né? É provável, da adolescência, da infância, né? Até para acontecimentos do passado. Que são chamados fatores psicossomáticos. Quando você somatiza os problemas durante a sua vida inteira, e eles vão tratando sintomas apenas, né? Ah, tô com um probleminha aqui, então vai lá, aí o que acontece? Vou pra balada, vou tomar uma cerveja, né? Resolve momentaneamente, então ela vai sempre tratando sintomas, e o problema ainda continua lá. A raiz do problema continua lá. Ela não trata a raiz, ela trata o sintoma, né? É igual uma árvore, você corta o galho, ele cresce de novo. Mas se você ataca pela raiz, se você arranca essa árvore pela raiz, você resolve de uma vez por todas. Tá? Então, como tratar isso? É importante levar em consideração os fatores subjetivos, psicológicos dessa pessoa. Porque não há uma regra específica, não tem como dar uma receita. Cada pessoa vai ter uma forma completamente diferente de tratar isso. O que é sintoma, o que é raiz, quais são os fatores realmente, se veio da infância mesmo, se veio da adolescência, o que ela está somatizando, o que ela está guardando, de que forma ela fez isso, o que ela utiliza como válvula de escape. Tá? Então são muitas coisas, são muitos fatores, é muito subjetivo e é importante que as pessoas levem em consideração e façam a avaliação psicológica, tá? Parem com essa coisa de achar que psicólogo é só para quem realmente, para quem está numa situação muito complicada, que não precisa. Não é assim. As pessoas têm que levar em consideração que é importante sim fazer análise, é importante sim. Você vê, não tem nada, na nossa escola não tem nenhuma matéria que nos ensine a lidar com nosso estresse, com a nossa ansiedade, com os transtornos, tá? Nem na faculdade também tem uma matéria de sentimento. Então, é a vida, né? Você não é obrigado a saber tudo sobre a vida também, tá? Não importa a idade que você tenha, é importante entender que nem todo mundo tem defeito, ninguém consegue o 100% da vida também, e que, em razão disso, todos nós precisamos de um momento para trabalhar, para cuidar de si, da própria saúde. Isso é muito negligenciado. Tá, ok, muito obrigado, doutora. Obrigada, querido. Eu que agradeço. Muito obrigada a todos que estão ao vivo aí também. Eu conversei ao vivo com a psicóloga Caroline Brilhante e a gente agradece a você que participou com a gente, que interagiu, e a gente continua noticiando pelo AC 24 Horas. Continue ligado no ac24horas.com. Tchau.